Fala, meus amigos, beleza? Professor Matheus Teixeira na área. Depois de uma longa ausência provocada por vários, motivos aqui, eu tô voltando hoje com esse vídeo para responder uma dúvida que o meu aluno chamado Guilherme mandou para mim lá no WhatsApp. Ele mandou o seguinte: fala, professor, bom dia. Me responde uma dúvida sincera. Eu sei tudo que eu tenho que fazer para melhorar na vida, nos estudos, no trabalho, mas simplesmente não consigo fazer. Sempre encontro resistência em tudo e nunca consigo me manter constante. Por que isso acontece e como posso resolver isso, professor? Então, isso daqui é a pergunta do século, né? É a pergunta de ouro que a gente sempre encontra, principalmente em momentos em que a gente está passando por dificuldades, como foi comigo aqui nessas últimas 2 semanas. Minhas filhas ficaram doentes, depois eu tive que fazer uma mudança. Vocês podem ver que o cenário aqui está diferente, porque eu estou num novo escritório, nós nos mudamos, fomos para uma outra casa bem maior do que a anterior. Então, né, aí veio a mudança. E ontem eu não consegui trabalhar porque estava doente. Então foi uma avalanche aí de mais ou menos 2 semanas sem conseguir fazer as coisas direito. E por que que ainda assim eu não desisto, não paro, né? E por que que você deveria fazer a mesma coisa, apesar das dificuldades que você enfrenta? A primeira coisa que nós precisamos lembrar é de uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que ela diz assim: a perfeição não consiste em nunca cair, mas em se levantar após cada queda. Isso ajuda demais a gente a parar de ter uma síndrome de perfeccionismo, de pensar que nós temos que fazer as coisas de forma muito perfeitinha. Essa é a primeira coisa. E a segunda é lembrar da lógica da negociação. Mais cedo eu estava fazendo uma mentoria com o Lucas, aluno da Forja também, e o Lucas não, perdão, João, o nome dele. E eu tava falando com o João exatamente isso, né, que ele tava me contando o quanto que tá sendo difícil para ele superar, por exemplo, o tédio, né? Ele já abandonou as redes sociais, ele abandonou coisas distrativas como pornografia, TikTok e assim vai, tá jogando menos, mas ele falou, ainda assim, muitas vezes eu não consigo fazer aquilo que eu deveria fazer. E o que estava faltando para ele, provavelmente também está faltando para o Guilherme, está faltando para você que está assistindo esse vídeo. É a lógica da negociação. A gente precisa lembrar que nós não podemos nos forçar a fazer nada. Não dá, simplesmente. Não é uma questão aqui moralista ou de wishful thinking. Ou seja, não é que, não é legal que você se force a fazer alguma coisa. Não é isso, não. É que não dá mesmo. Você reage instintivamente a todo tipo de tirania, inclusive a tirania de você para consigo mesmo. Não tem para onde fugir. Então, você pode saber as coisas que você deveria fazer, você pode ter já uma certa noção daquilo que tem que ser feito, mas ainda assim, se você não negociar muito bem consigo mesmo, se você não se recompensa depois das ações que você faz, pouco a pouco vai entrando num profundo desânimo e uma profunda vontade de simplesmente não fazer mais nada. E por mais que você queira, você não quer. É necessário aprender a mobilizar a vontade, a tomar decisões de verdade, decisões deliberadas. O que, que é uma decisão deliberada? Diferente do que um racionalista pode pensar, né, é muito mais do que só querer, ou seja, ou só ter os motivos corretos para agir. Tem um pesquisador da área da neurociência que eu gosto bastante, ele faz uma ponte muito boa entre neurociência e filosofia, né, que é o Antônio Damasio. O Antônio Damasio, ele, por exemplo, tem um livro que ele fala exatamente o erro de Descartes. Qual é o erro de Descartes? É pensar que tudo é simplesmente condicionado ao pensamento. O corpo humano também tem uma voz. E muito mais do que o corpo, né, o ser humano é integrado, não há uma ruptura, é uma via de mão dupla. O corpo influencia a psique influencia o corpo e vice-versa. Não tem para onde fugir em relação a isso. Então não basta você saber os bons motivos pelos quais você deveria fazer X ou Y. Né? Como eu tinha um professor de química na escola, que era uma coisa cômica, porque ele tinha uma voz meio assim, meio anasalada. E aí ele chegava na sala e ele falava assim: pessoal, vocês deveriam estudar porque vocês não sabem o orgulho que é ver o nome de vocês na federal. A família de vocês vai amar ver vocês na federal. Nossa, quando eu passei na federal, a minha mãe chorou, o meu pai chorou, e tipo assim, todo mundo ficava rindo dele. Ele pensava que ele tava dando um discurso motivacional profundo, né? Mas assim, tava tudo errado. Primeiro porque era um discurso moralista, né? O ponto é esse. Era um moralismo, né? Porque tua família vai ficar orgulhosa. Tipo assim, tá, beleza, cara, mas isso não convence, entendeu? Isso não move você de verdade. Para nos mover verdadeiramente, para que a gente consiga tomar decisões de verdade, decisões profundas, sólidas, é necessário muito mais do que bons motivos. É necessário principalmente que nós consigamos nos colocar em movimento através da negociação.
Você tem que negociar consigo mesmo. O controle do homem sobre si mesmo é político, como dizia São Tomás de Aquino. É político, ou seja, é com base em negociações. Você tem que se recompensar, você tem que ser amigo de si mesmo. Você quer estudar 10 horas por dia? Legal, mas você não vai conseguir estudar nenhuma se, em primeiro lugar, você não começar a se recompensar, você não começar a negociar. Bem, eu quero ver uma série, eu quero ver a tal série lá. Então, eu vou estudar 1 hora e depois que eu estudar essa 1 hora, eu posso assistir um episódio dessa série. E aí amanhã você não estuda uma, você estuda 1 hora e meia. E depois de amanhã você estuda 2. E gradualmente você vai se convencendo e você vai vendo o prazer que há em cumprir esses deveres, em cumprir essas metas. Quando eu comecei a estudar, por exemplo, como eu era muito vagabundo, muito preguiçoso, qual era a minha única meta? Assistir uma aula, fazer uma lista de questões e depois eu tinha o dia inteiro livre para mim. Eu podia jogar, eu podia ir pro Facebook, que era o que eu mais queria fazer, eu podia fazer o que eu quisesse. Né? Então era essa a minha negociação comigo mesmo. Mateus, isso não é o ideal. Verdade, não é o ideal mesmo. Mas veja, funcionou. Por quê? Eu passei uma semana estudando só 30 minutos. Eu assistia a aula, fazia a lista de questões e acabou. Só que eu comecei a gostar da matemática. E como eu comecei a gostar, eu estudava só matemática nesse momento. Não adiantava eu botar todas as matérias, eu não ia conseguir. Como eu comecei a gostar da matemática, porque eu estava entendendo, a gente gosta daquilo em que a gente está ficando bom. Na outra semana eu falei, pô, eu vou dobrar essa meta, eu vou, né, passar para 2 aulas e 2 listas de questões. Em resumo da história, em menos de 2 meses eu já estava estudando de 4 a 5 horas sozinho por dia. Como? Exatamente dessa forma. Eu comecei a não ver mais tanta graça no jogo. Eu comecei a não ver mais tanta graça no Facebook, porque eu tava tendo um prazer de tipo superior, que é outra coisa que São Tomás de Aquino nos ensina também, né? O homem se torna escravo dos prazeres inferiores quando ele não experimentou os prazeres de tipo superior. Por exemplo, o prazer da verdadeira aprendizagem. Você atualizar o potencial de saber que há dentro de cada um de nós. Todos nós temos um certo potencial de saber. Nós temos né, uma inclinação para conhecer as coisas. Isso é Aristóteles quem nos diz com muita propriedade. A gente pode ver que até a fofoca nada mais é do que a fofoca, o mexerico, a vã curiosidade, nada mais são do que uma degeneração desse potencial de saber que o ser humano tem, porque é prazeroso conhecer as coisas. É prazeroso saber as coisas. Então, por exemplo, as redes sociais elas sustentam exatamente nisso, te apresentar mais e mais informações, mais e mais fatos da vida dos outros. É uma degeneração da inclinação ao conhecimento genuíno. Mas tá lá, né? É a mesma potência que está presente. Então, se você quer parar de ficar. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Se você quer parar com isso, é fundamental, como eu ensino no meu livro A Arte da Aprovação, é fundamental que você pare de se forçar tiranicamente a fazer as coisas. Comece a negociar consigo mesmo e ter paciência. Entender que você, como diz Baltazar Graciano, né? Eu mais o tempo somos capazes de vencer qualquer inimigo. Você e o tempo são capazes de vencer qualquer inimigo, até mesmo o inimigo da preguiça e da procrastinação. Como é que você vai vencer esse inimigo? Passo a passo, gradualmente. Você vai aumentando as metas gradualmente até chegar num nível em que fazer um momento de estudo não seja mais um tormento, seja só uma decisão que você toma firmemente e você vai lá com foco e realiza aquilo que tem que fazer. Beleza? Um forte abraço para você. Se você ainda não leu o meu livro, A Arte da Aprovação, dê uma olhadinha aqui embaixo no link. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.